Oi, meus amores! Bom, agora são 5 horas da manhã e eu tô aqui estudando, tô aqui de pijama e tal, né? E eu tô estudando algumas coisas relacionadas a tarô, relacionadas a baralho cigano. E aí eu comecei a encontrar algumas coisas aí na internet que eu falei, cara, que loucura, né? Como a galera faz uma salada mista aí em relação ao tarô, em relação ao baralho cigano. Eu falei, meu, não, vou ligar a câmera aí. Gente, não vou editar esse vídeo, que nem eu falei, são 5 horas da manhã, passei a madrugada estudando e, tipo, é isso aí. Eu acho que o conteúdo é mais importante do que os frufrus, né? Enfim, o que acontece? Tita, qual que é a diferença do tarô e do baralho cigano? Da onde surgiu o baralho cigano? Enfim, né? E aí eu comecei a ver cada coisa aí na internet. É assim, meus amores. Tarô. O tarô, ele tem todo o fundo dele magístico. O tarô é extremamente antigo. O tarô, ele meu, você tem estudo de cabala, você tem estudo de ocultismo, você tem questões hebraicas, né? As letras hebraicas dentro do tarô, você tem uma simbologia, um simbolismo gigantesco. E o tarô está assim associado a ocultistas, a ocultismo, a magia, né? Mas não aquela magia hollywoodiana, né? É o estudo de astrologia, é o estudo de cabala, é o estudo, enfim, o negócio aí vai longe, tá? E vai muito longe. E o tarô, ele te dá espaço, ou melhor, ele não te dá espaço para interpretações no sentido de vou ancorar a energia que eu quiser. O tarô, ele tem a sua simbologia muito bem direcionada, ele tem a sua simbologia muito objetiva. Realmente é aquela simbologia. Tá meio confuso, né? Mas eu vou explicar melhor. E o baralho cigano? Gente, é assim. O baralho cigano, num primeiro momento, ele foi criado não como oráculo, tá? Então tem muita gente que fala assim. Teve gente que já me mandou essa mensagem no Facebook, falando assim: nossa, é um absurdo uma pessoa que não é cigana querer ensinar o baralho cigano para alguém. Então, opa, peraí, tá, meus amores? E aí, assim, eu estou falando da questão histórica, tá? E a questão histórica não está linkada nem vinculada ao que você acredita. História é o quê? É fato, né? Tenho como comprovar, não tenho como comprovar, porque existem registros históricos em relação a isso, ou não existem registros históricos em relação a isso. Enfim, o que acontece? O baralho cigano, ele foi criado inicialmente como um jogo de tabuleiro. O intuito do baralho cigano, ele era entretenimento, né? Apenas entretenimento. Ele foi criado na Alemanha, não lembro o nome do alemão agora, gente. Depois vocês pesquisem aí, ou depois eu até coloco nos comentários. E eu não lembro, eu não sei, na verdade, né, como se pronuncia em alemão, mas a tradução do alemão para o português seria jogo. Como é que é? Não é jogo da vida. Jogo da esperança. Isso. Gente, eu só liguei aqui a câmera e tô falando, tá? Enfim, era jogo da esperança. O nome do jogo do baralho cigano era Jogo da Esperança. E esse baralho, ele consistia no quê? Na época, era muito comum um jogo de tabuleiro. Foi uma época que explodiu. Foi 1800 e qualquer coisa. 1800 e bolinha. E era comum as pessoas terem jogos de tabuleiro. Então, o que o cara lá falou, que eu não lembro o nome do alemão, o que ele fez? Ele pegou um jogo de tabuleiro e aonde seriam as casas, né? Ele recortou, aí fez um baralho, fez em formato de baralho. Ele fez um jogo de tabuleiro em formato de baralho para você poder levar no bolso, para você poder transportar facilmente. O que tem
nessas cartas, as 36 lâminas do baralho cigano. Porque, ó, pensa aí num joguinho de tabuleiro, pensa aí, acho que todo mundo já viu aí o jogo da vida, né? O que que acontece? Você joga os dardos, dependendo do número que cai, você vai com um pininho lá andando nas casinhas. Em vez de ter isso em um tabuleiro, ele fez o quê? Ele colocou aí cada carta sendo uma casinha. Quando você quer jogar, você tira lá o seu baralho do bolso, você coloca lá na mesa, pega os dados, os pininhos lá, tal, e vai jogando. Então, assim, o baralho cigano, ele foi criado inicialmente com o nome de Jogo da Esperança para entretenimento. Não tinha intenção nenhuma, não havia intenção nenhuma de que esse baralho fosse ser utilizado aí para coisas divinas e tal, né? No sentido de oráculo, tá? Esse é o primeiro X do chuchu. E aí, o que que acontece? Nós temos no baralho cigano os naipes. Só que inicialmente o baralho cigano, né, ou esse joguinho aí que eu tô falando, ele era alemão. Então ele vem com os naipes alemães, certo? E os naipes alemães, eles são diferentes dos naipes franceses. Então no naipe alemão, eu tenho coração, eu tenho... Putz, eu não lembro. É bolota... bolota de... Ai, gente, eu esqueci. Eu vou deixar depois na descrição aqui do vídeo, tá? Porque eu não vou lembrar de cabeça. Mas assim, os naipes são diferentes. Não é copas, espadas, ouro, não. Os naipes são diferentes. Os naipes alemães e os naipes espanhóis. O que que acontece? Esse jogo, esse baralho cigano, né? Esse joguinho aí, bonitinho, saiu da Alemanha e foi pra França, né? E aí colocou-se os naipes franceses, que são os naipes que a gente conhece. Então, o que que acontece? Você tem a lâmina, né? Você tem ali, por exemplo, sei lá, a lâmina da âncora. Você tem a lâmina da âncora que tem um significado. Ah, eu não quero jogar o jogo de tabuleiro, porque o jogo de tabuleiro, ele consiste justamente nisso, né? Você jogar os pininhos lá, né? E ir andando com as casas, e andando com os pininhos, e vence o jogo quem chega na âncora. Quem chega especificamente na carta da âncora, não é na carta da cruz, que é a última carta do baralho cigano, tá? Ganha o jogo aí da esperança quem chega na âncora. Ah, não tô afim de jogar o jogo com pininho. Tô afim de jogar buraco. O que que acontece? Você quer jogar buraco, o que que você tem ali nas lâminas? Você tem também pequenininho os naipes. Ou seja, os naipes de um baralho comum. Não necessariamente os naipes têm relação com a figura. Quando você vai jogar o baralho cigano no sentido de oráculo, você não necessariamente tem relação entre uma coisa e outra, ok? Então, esse também é outro detalhe. Ah, eu não quero jogar com a opção francesa, né? Que são os naipes que a gente conhece, são os naipes que chegaram aqui no Brasil. Eu quero jogar com os naipes alemães. Então, de um lado, normalmente você tem o naipe francês e do outro lado da carta você tem o naipe alemão. Então, ou seja, você tem aí um leque, uma variedade de entretenimento. É isso que o baralho cigano, num primeiro momento, foi, tá? Entretenimento. Não tinha nenhuma intenção oracular com esse jogo. Já o tarô, não, meus amores, o tarô, ele é extremamente desenhado, ele é extremamente... o simbolismo do tarô, ele é gigantesco, ele é imenso. E aí, o que que acontece, né? Vamos voltar aí para o baralho cigano. Então, você tem o baralho cigano, que surgiu inicialmente na Alemanha, depois ele foi adaptado ali, né, na França, né, na Europa, de um modo geral, você tem um jeito aí de jogar baralho cigano. Quando ele chega no Brasil, né, aí ele é inserido dentro da realidade brasileira. Ele chegou no Brasil primeiro pelo Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro foi o primeiro lugar onde teve aí, né, o baralho cigano. Por que que ele ficou famoso com a Lenormand, né? A Madame Lenormand aí, que nem todo mundo fala. Na verdade, a Madame Lenormand,
ela trabalhava com vários oráculos, né? Ela trabalhava com astrologia, ela trabalhava com tarô, e ela utilizava também o baralho cigano nessa questão oracular, mas não era o jogo principal dela. Na verdade, a Madame Lenormand, ela nunca nem fez baralho cigano nenhum. Ela fez algumas edições de livros e tal, ela fez algumas publicações, né, de alguns livros, e nenhuma das publicações dela, ela fala que ela tem um baralho da autoria dela. Não, ela não tem baralho nenhum da autoria dela. Ela trabalhava com astrologia, ela trabalhava com tarô, ela trabalhava com sibila, né? Trabalhava muito com a sibila, mas... E aí ela começou a utilizar também o baralho cigano, né? Nessa questão aí que ela trabalhava também como oráculo. E aí ela fazia algumas associações das lâminas do baralho cigano com algumas cartas do tarô. Porque para ela tinha aí uma relação, tipo, sei lá, a carta do mago do tarô, para mim também tem muito aliás, a carta do cavaleiro do tarô tem muito da energia do mago, tem muito da energia, sei lá, energias de início de um modo geral. Enfim, então ela, na associação dela, ela fazia algumas associações da lâmina do baralho cigano com algumas cartas do tarô, tá? Mas isso fazia sentido para ela. Não que o baralho cigano ele seja uma ramificação do tarô. Não, gente, o baralho cigano não é ramificação do tarô, não é uma vertente do tarô, não é uma síntese do tarô, nem nada do tipo. São duas coisas completamente diferentes. O baralho cigano, ele foi criado inicialmente como produto para ganhar dinheiro, né? Como o jogo da vida, como banco imobiliário. Entende? Esse foi a origem do baralho cigano, né? E aí, quando chegou aqui no Brasil, ele chegou muito por esse caminho das culturas afros, né? Em centro e tal, onde se teve aí uma aceitação maior, uma aceitação melhor, né? Digamos assim. Então, por isso que você tem muito a associação do baralho cigano com essa questão religiosa, isso aqui no Brasil. E aqui nós temos também muita diferença da forma como se joga no Brasil, não é a mesma forma como se joga na Europa. Tem cartas, tem algumas lâminas aí que o significado delas é completamente diferente. E aí o que acontece? Por esse baralho ter chegado no Brasil pelo Rio de Janeiro, e em um primeiro momento ser mais aceito, digamos assim, né, dentro das culturas africanas e tal, o que aconteceu? É como se esses significados que vieram da Europa também se misturassem com os significados da realidade do Brasil daquela época, né? É até como uma adaptação para sobrevivência, digamos assim. E aí a gente tem o quê? Deixa eu ver se eu consigo elaborar isso melhor. Gente, às 5 horas da manhã tá difícil, né? Mas é que eu vi tanto absurdo na internet que eu falei, não, eu vou ligar a câmera do jeito que eu tô mesmo. Sem maquiagem, de pijama, e é isso aí. Que nem eu falei, o que importa é o conteúdo, né? Pelo menos é o que eu penso. E aí, o que acontece? Você tem aí alguns significados específicos, né? Que veio aí da Europa. Muito disso se difundiu sim com a Madame Lenormand. Então a Madame Lenormand, ela deixou o que a gente conhece aí, né, como Lenormand, famoso, mas ela já era oraculista antes e ela trabalhava com outros oráculos e ela meio que adaptou aí para a realidade dela o que ela precisava, o baralho cigano, né? Mas também tinha a sibila, também tinha uma porrada de outras coisas aí, tá? Qual que é a diferença do tarô e do baralho cigano? Meus amores, o tarô, ele é extremamente antigo. O tarô, ele tá muito associado também à Atlântida, né? Sabe? Cidade de Atlântida, tal, piriri, pororó, enfim. Ou seja, ó, de 1000 anos atrás, muito, muito, muito tempo atrás. O tarô, ele tá associado a isso. O simbolismo do tarô, ele é fantástico, magnífico. E aí o baralho cigano, ele se adapta muitas vezes à realidade do momento. Então, aí volta naquilo que eu falei no começo do vídeo. O baralho cigano, ele te abre, né,
um leque de possibilidades maior no sentido de você colocar a sua interpretação. Ai, Tita, então eu posso, sei lá, ancorar na lâmina do cavaleiro uma energia de corte. Não, gente, não é isso. Foi se estruturado realmente um simbolismo aí pro baralho cigano, né? Então a lâmina do cavaleiro, o simbolismo dele vai ser de mensagem, vai ser de movimento, vai ser de ação, vai ser esse simbolismo que já foi ancorado nessa carta. Mas, por exemplo, ele te abre espaço, por exemplo, para você inserir a realidade do momento, inserir a realidade a realidade do contexto que você está vivendo. Por exemplo, a lâmina do cavaleiro, ela é a lâmina do mensageiro. Por que ela é a lâmina do mensageiro? Antigamente não tinha e-mail, não tinha telefone, era muito difícil você receber aí uma mensagem de alguém. As mensagens literalmente vinham a cavalo, certo? Né? Mas hoje em dia você consegue adaptar isso com a realidade que a gente tem hoje. Dentro do tarô, você não tem muito essa questão dessa adaptação das coisas, das lâminas. O baralho cigano, ele te traz ações do nosso dia a dia. E o nosso dia a dia muda, né? O nosso dia a dia, a evolução aí humana, ela muda. O tarô, a simbologia dele é antiga. É trabalhar com ocultismo. Gente, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, tá? Lógico, tem a mudança, a diferença básica, que é o tarô, ele tem 78 lâminas, divididos entre 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, né? Os arcanos maiores, ele te dá aí te dá uma noção, não é astral, te dá uma noção divina da coisa toda. Os arcanos menores te traz aí as vivências humanas, enfim. Já o baralho cigano, não, o baralho cigano você tem retratado o que ali? Você tem retratado muitas vezes o cotidiano das pessoas. Lógico que a gente tem que levar em consideração que o baralho cigano ele foi criado mais ou menos em 1800 e qualquer coisa, né? Lá mais ou menos na segunda parte do século XIX. Então tá retratado ali o quê? A realidade da vivência das pessoas daquela época. E aí a gente vai adaptando isso para as realidades de hoje, ok? Então ele te dá espaço para que você ancore ainda as suas interpretações. Entende? Ele te dá espaço para você ancorar algo a mais na carta. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu ver. Por exemplo, a lâmina... eu tenho algumas alunas que elas ancoram, por exemplo, na lâmina da árvore, a questão de família. A lâmina da árvore, ela não necessariamente fala de família. Ela fala do quê? Ela fala de saúde, ela fala de enraizamento, ela fala de estrutura, ela fala de algo que cresce, que prospera, de força, de vitalidade, né? É isso que significa a lâmina da árvore. Mas existe a questão, por exemplo, da árvore genealógica, né? Pelo menos foi isso que me disseram, né? Quando eu perguntei para elas, mas por que você associa com isso? Ah, porque eu penso na árvore genealógica e me remete a essa questão de família. Então, o que acontece? Você consegue ancorar energias, entende? Por isso que eu até falo para as minhas alunas, eu falo, meus amores, eu dou palpite e eu dou pitaco no jogo de vocês enquanto vocês são minhas alunas. A partir do momento que vocês deixam de ser minhas alunas, passou 3 meses, eu não sei quais foram as energias a mais que vocês ancoraram em cada carta. Então, o que acontece? A carta, ela tem o significado dela de origem, tá? Ela tem sim o significado dela de origem. Então, a lâmina da árvore, ela não vai deixar de significar estrutura, força, crescimento e tudo que eu já falei, né? Mas, além de toda essa energia que já é o simbolismo da carta, eu, enquanto indivíduo, ainda ancoro naquela lâmina toda a energia familiar. Então, quando o universo quiser se comunicar comigo e quiser falar alguma questão voltada à família,
eu sei que a energia familiar está ancorada naquela carta. Então, no meu jogo, aquela carta vai aparecer. Mas isso vai ter significado para mim que estou lendo. Se uma outra pessoa que não sabe que eu ancorei isso naquela carta, para ela vai ter um significado diferente. Por isso que eu não dou palpite e não dou pitaco no jogo dos outros. Porque eu não sei o que cada um ancorou em cada carta. Mas isso você consegue fazer no baralho cigano. Tá, meus amores? No tarô, não. O tarô, o simbolismo dele é extremamente complexo, tá? Tanto que tem gente que fala, meu, às vezes para você estudar um arcano, você leva uma vida inteira, porque é muito complexo. E além de ser complexo, o significado dele, ele tá fechado. Ele não te abre para tanta interpretação assim. Você vai fazer as interpretações dentro do naipe, dentro do número, dentro do arcano, né? Mas ele já tá com a simbologia dele ali inteira. Você que tem que saber interpretar a simbologia que já tá ali. Agora, o baralho cigano, você consegue ancorar outras energias. O baralho cigano, ele ainda é ele se adapta ao meio, à realidade. Por isso que nós temos também essa diferença de escolas, né? Quando você vai estudar o baralho cigano aqui no Brasil, tem algumas cartas que elas não têm os mesmos significados que tem na Europa. Por quê? Porque ele se adaptou ao meio e à realidade daqui. Ok, meus amores? Acho que deu para dar uma explicada aí. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. Boa noite. Eu vou ver se eu vou dormir. Tchau.